Boa noite. Foi no dia 31 de dezembro de 2019 que a Organização Mundial de Saúde reconheceu o surgimento de um vírus na cidade de Wuhan, na China. As autoridades sanitárias do mundo perceberam que estavam diante de um grande desafio. E o pior aconteceu. Em 3 meses, o mundo registra mais de 1 milhão de pessoas infectadas e mais de 53 mil mortes causadas pela Covid-19. Como os governos de cada país estão encarando a doença e qual o quadro atual? Esse é um dos tópicos do programa de hoje, que faz um balanço da pandemia, mas vamos também destacar os impactos na sociedade, sobretudo entre as populações mais carentes, que já estão sendo afetadas e necessitam de políticas públicas eficazes para a contenção do avanço do vírus. Hoje recebemos no estúdio Rudy Rafael, assistente social e educador da Federação de Órgãos para a Assistência Social e Educacional. E Danilo Palmeira, infectologista da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital das Clínicas da UFPE e infectologista do Hospital Oswaldo Cruz. Você pode participar tirando dúvidas e também dando sua opinião pelo telefone 3879-5444. Para acompanhar este programa agora pela internet, anote o endereço eletrônico www.ufpe.br/NTVRU. Bem, mais uma vez, boa noite. Boa noite. E aí eu queria começar esse programa com uma avaliação de vocês sobre esse crescimento exponencial. Ou seja, em pouco mais de 3 meses, mais de 1 milhão de pessoas já infectadas pelo vírus, com um total de mais de 50 mil mortes. Quer dizer, são números alarmantes, me parece que o mundo não estava preparado para isso. Doutor Danilo, qual a sua avaliação? Boa noite, Valmir, boa noite a todos. De certa forma, o Brasil, por ser um país acometido mais tardiamente, a gente conseguiu enxergar a situação mundial e algumas medidas foram tomadas com certa antecedência. Então, desde janeiro, a rede estadual de saúde municipal, sempre obedecendo às demandas do Ministério da Saúde e outros órgãos, a gente vem se reunindo e se organizando para traçar um plano de contingência eficaz para essa epidemia, para essa pandemia. Então, esse cenário visto na China, na Itália, ele nos estimulou a começar a tomar essas medidas. Então, à medida que os casos estão crescendo de forma exponencial, a gente vem até o momento conseguindo lidar com essa situação e se preparando para novos casos, né? Então, cada vez mais novos hospitais, novas unidades estão sendo preparadas para isso. Aí você estabeleceria uma comparação entre Brasil e outros países como a Itália, a Espanha e o caso dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos não tiveram a chegada do vírus no primeiro momento, como aconteceu com a China e depois alguns países da Europa, principalmente a Itália e a Espanha. Mas o número nos Estados Unidos já é bastante elevado, né? É um dos maiores números hoje. Não tem tantas mortes ainda quanto a Itália, por exemplo, e a Espanha, mas os números são alarmantes. A gente observa uma nítida mudança de estratégia de governo, né, nos americanos. Em algum momento eles alertaram como o mundo fez para a pandemia. No entanto, com esse crescimento exponencial, eles mudaram a estratégia e medidas mais agressivas foram tomadas. O grande problema é que países como a China, como os países europeus, a Itália, a França, a Alemanha, os Estados Unidos, eles conseguem fechar suas barreiras com um sistema de saúde já organizado e com recursos, né? E quando isso vai para os países subdesenvolvidos como o Brasil e outros, a gente tem um déficit crônico no sistema de saúde. Então, eu começo a tratar a epidemia já com sérios problemas, faltando leitos para os nossos pacientes e nossas doenças. Então, acho que essa é a grande diferença, né? Nós observamos recentemente algumas medidas de aquisição de EPIs, né? De certa forma, indo além da questão comercial entre os países, ou seja, ofertando mais recursos para captar esses EPIs sendo desviados de um país para o outro. EPIs, equipamentos de proteção individual, né? Que acho que é o grande problema, né, do mundo. A gente não tem material suficiente, então cada vez mais se discute o uso racional desses materiais. Vamos fazer o seguinte, depois a gente retoma essa questão dos equipamentos, né, da precariedade em algumas situações,
e exatamente essas dificuldades ou acessos a esses equipamentos. Eu vou passar um pouquinho a palavra aqui para a Rudy fazer também essa avaliação, né, desse crescimento exponencial. Acho que a palavra exponencial nunca foi tão utilizada, né, como ultimamente. E não tão, nem tanto concreta, né, Ju? Pois Hoje o fenômeno global que representa a pandemia do coronavírus dá concretude a essa ideia de um crescimento exponencial. A gente tem um crescimento exponencial da pobreza, da desigualdade, e agora a gente tem algo que ameaça também, no conjunto dessas questões, a vida de milhões de pessoas no mundo, né? Então, acho que para fazer essa análise, a gente pode trabalhar numa escala de um lado, da responsabilidade pública e, por outro lado, do que a gente tem, Guilherme Boulos chamou essa semana de terraplanismo sanitário, né, que é o fato de hoje alguns governos estar ignorando a ciência, estar ignorando todas as recomendações possíveis e numa tentativa cega de defender certos setores da sociedade minoritários, né? Então a gente tem, dentro dessa escala, o que é que a gente pode pensar em termos de desigualdade, por um lado, acesso a serviços públicos, de outro, e as condições de infraestrutura de cada um desses países, né? Então, por exemplo, num país como o Brasil, que, por um lado, vive um processo de grandes retrocessos em relação a políticas públicas, né? Só a PEC do teto dos gastos inviabilizou 20 bilhões de reais de investimentos na saúde, né? Num período de um ano, né? Então, a gente vê o impacto disso, de uma medida que foi tomada anos atrás, no contexto agora da importância da defesa do SUS, dos serviços públicos. E, por outro lado, você tem questões que por exemplo, 80% da população brasileira ocupa 0,63% do território. Então, a gente tem um país extremamente adensado em condições de infraestrutura e de moradia extremamente precárias, né? São mais de 7 milhões de famílias no déficit habitacional, 8,3 milhões de pessoas que vivem em áreas de risco, 35 milhões de pessoas que não têm acesso nem à água. Então, quando a gente está falando dos mecanismos de prevenção, né, 35 milhões de pessoas estão sem acesso a um elemento fundamental para essa prevenção, né? E tantos outros milhões de famílias convivem com racionamento de água. Então, a gente tem várias escalas aí, e que a gente vai abordar mais especificamente quando a gente for trabalhar com essas populações mais vulneráveis, né? Mas que a gente acendeu um sinal de alerta mundial, né? A gente tem, né, por um lado, governos que têm ampliado, tido responsabilidade pública e visto a necessidade de amparar a sociedade, principalmente os mais vulneráveis nesse contexto, e tem outros que estão dizendo, é uma gripezinha, isso vai passar, não vai ter impacto nenhum na maioria da população. Isso, tem um componente político, né, por trás disso tudo, e que, ainda assim, a gente percebe que algumas decisões estão sendo tomadas, algumas contrariando aliados, né? A gente está vendo esse conflito dentro do próprio governo federal. O ministro da Saúde faz uma defesa, o presidente da República ele rebate aquela defesa, traz um outro argumento. Você chega nas instâncias dos estados e aí os governadores eles estão tomando a frente para abrir decretos que proíbam a circulação das pessoas, que fechem lojas, né? Inclusive é importante registrar que aqui em Pernambuco temos um decreto hoje para que as praias não funcionem, praias e parques, de 4 a 6 de abril, ou seja, de amanhã até segunda-feira. Então, assim, eu queria que vocês fizessem também essa análise, não é? De repente, a gente está com um problema que é um problema que afeta todo mundo diretamente, que é a questão da saúde, mas nos parece que existem também interesses políticos, interesses eleitoreiros por trás disso tudo, né? Como é que a gente pode fazer uma análise mais profunda disso, doutor A política, ela acompanha todos os pontos, né, de uma sociedade, e nessa fase não tem sido diferente. Inicialmente, as medidas de quarentena domiciliar, isolamento domiciliar, a gente decidiu por fazer, só que o sistema social já vem precário, né? Existem pessoas que dependem da dinâmica econômica, da dinâmica da vida das pessoas, né? As pessoas que vendem sinais, trabalhos informais, as pessoas que dependem de shows, de festa. Então, tudo isso agora começa a se pensar um pouco mais sobre isso, né? Porque se eu tenho condições, eu consigo parar uns dias o meu trabalho, a minha rotina e ficar. Mas existe uma parcela considerável de pessoas que dependem disso, né? E então,
eu tento achar um equilíbrio entre as ações necessárias para a contenção, mas como o Rudy falou, se eu peço isolamento numa casa que tem 8 pessoas sem água, né, em que ponto isso vai ser eficaz? Num primeiro momento, fazendo esse balanço, né, desses 3 meses, nós tínhamos casos em pessoas que tinham condições de viajar, né, então pessoas que eram contatos, né, de históricos de viagem para países com transmissão confirmada. Essas pessoas voltavam de viagem, trabalho, negócio, lazer, e aí traziam a doença para cá, de repente uma pessoa que trabalha, um secretário que trabalha na casa, leva para uma situação mais carente, mas esse foi o cenário. Agora a gente tem uma mudança do perfil de pessoas acometidas, né? A transmissão comunitária, pessoas que não têm vínculo com outras pessoas doentes, mas que adoecem, que muitas vezes, ou atualmente, na maioria das vezes, não tem esse histórico de viagem, né? Então, você vê uma mudança do perfil da doença. E daí já é aquela pessoa que está na comunidade, que o sistema de saúde já é falho, que eu não tenho saúde da família, que eu não tenho controle de doenças crônicas. Esse cenário já mudou ou a gente está iniciando para essa mudança em relação ao perfil das pessoas, né, que começaram a ser contaminantes da doença? A gente está em plena transição de processo, né? É uma doença que não respeita a classe, né? Então, a gente vê pessoas no hospital privado, né, internadas, adoecendo, indo a óbito, como também pessoas no serviço público. E daí eu levanto outra questão, a problemática dos testes, né? Então, tem disponível, faltam, quais são as pessoas que vão ser testadas? Então, eu não consigo muitas vezes diferenciar num sistema público, quando eu tenho enfermarias e não quartos privativos, eu coloco às vezes numa mesma enfermaria 4 doentes com síndrome gripal que eu não consigo definir quais são. Então, isso vai crescendo cada vez mais, porque aquela pessoa que tem uma doença entra em contato com outra, e aí ela retorna para sua casa e outras pessoas vão adoecendo. Rudy, em relação ainda a essa questão da estratificação social, né? No primeiro momento, a gente via pessoas que estavam acometidas pela Covid seguindo para hospitais de referência, né, bons hospitais, alguns hospitais privados e uns poucos públicos. Mas o maior receio, me parece, que é exatamente essa chegada na grande massa, que é a massa que, inclusive, nem tem acesso a esses hospitais caros, não tem plano de saúde. Né? E aí o resultado pode ser devastador. Né? Então, até que ponto vai a preocupação dos movimentos sociais, das entidades de classe, né? Você, inclusive, é um dos membros do MTST, né? Que é um movimento dos trabalhadores sem teto. Então, assim, até onde vai a preocupação das pessoas hoje, né? Da sociedade, e até que ponto essa preocupação ela consegue chegar também nos governos? Então, acho que a gente precisa primeiro, para responder essa pergunta, trabalhar com a ampliação da ideia de saúde pública. A gente não pode pensar que saúde é a ida ao hospital, né? Eu acho que a gente avançou muito em termos de SUS, né, com a atenção básica, com a atuação, por exemplo, dos agentes comunitários de saúde. Então, essa percepção de que saúde não está ligada à ideia do hospital é fundamental, porque saúde é alimentação, né? Se você não tem uma alimentação adequada, você não tem sua imunidade garantida e você está suscetível a um impacto muito mais. Para você ter essa alimentação, você já precisa ter renda. Você precisa ter renda. Então, a dimensão do trabalho e da economia. Eu acho que a gente precisa desconstruir essa ideia de que ou salvamos a economia ou salvamos vidas. Eu acho que a gente precisa trabalhar na perspectiva de uma economia que salve vidas, né? Eu acho que quando a gente trabalha na perspectiva da economia popular, da economia solidária, a gente está falando de um incremento da economia. Quando você investe agora em agricultura familiar, quando você está falando de renda básica, né? Você está falando de movimentar a economia, né? A gente tem, por exemplo, desenvolvido ações que procura garantir cestas básicas de higienização nas comunidades, mas adquiridas a partir do comércio local, né? A partir do pequeno mercadinho, que ali está sendo mais impactado por essa crise econômica, porque se os informais não estão conseguindo ter recursos, né? Não tem renda, não tem trabalho, eles não vão poder consumir nos mercados locais, né? Quem são impactados na economia não são os grandes capitalistas, os grandes empresários hoje, né? É o comércio de bairro, é o ambulante do centro da cidade, que hoje tem um compromisso com a sociedade. Por exemplo, você passa na Conde da Boa Vista, você não tem um ambulante trabalhando, porque existe a organização ali política, né? O Sindicato dos Trabalhadores do Comércio Informal tem dito, vamos
manter a quarentena e vamos lutar pela renda básica, né? A gente está lutando por políticas públicas e para garantir que a sociedade ela esteja prevenida do contágio, né? E você tem, por um lado, o presidente da República dizendo, não, tem que ir para a rua, né? Tem agora com a MP 935, permitindo a MP do desemprego, né, permitindo com que empresários suspendam contratos de trabalho na perspectiva da negociação individual, o que é inconstitucional. Então, uma economia de morte, por um lado, né, quer dizer, saiam às ruas, né, empresários mantenham seus trabalhadores trabalhando. Por outro lado, a gente está discutindo uma economia de vida, né? Ao invés de alguma forma, garantir o debate sobre redução de salário para pessoas que recebem até 3 salários mínimos, por que não falar em imposto de grandes riquezas, né? Taxar lucro dos bancos? São essas pessoas que, dentro de um contexto de desigualdade, de crise, quem tem mais, contribui mais. Isso é uma lógica redistributiva básica, né? Então, a gente tem lutado, não só a FASE, a MTST, mas um conjunto de organizações, nacionalmente e internacionalmente, para sensibilizar as pessoas em relação à urgência dessas medidas, né? Acho que debate sobre emergência alimentar, sobre a renda básica, sobre a questão da moradia também, como o Danilo falou, né? Como é que você garante, por exemplo, hoje Recife continua convivendo com milhares de pessoas vivendo em palafitas, né? Você vai na comunidade do Bode, dos Coelhos, como é que você vai garantir uma quarentena digna para essas famílias, né? A gente precisa trabalhar na perspectiva de pensar hoje, né, linha de solidariedade que seja ancorada numa lógica de garantia de direitos, porque senão a gente não consegue combater, né? Não pode dizer, vou garantir uma cesta básica, isso não vai garantir, né? Tipo, existem outras coisas nessa dimensão de uma saúde pública ampliada que precisam ser garantidas para que essa pandemia ela não se torne ainda mais danosa para a sociedade. Criou um grande frisson essa notícia de que o governo liberaria R$600 para trabalhadores informais, né? Uhum. No entanto, há uma grande dúvida ainda em relação a como será a chegada desse dinheiro nas mãos de trabalhadores informais e muitos deles sequer são cadastrados. Sim. Então, me parece que é uma questão aí que está precisando ser mais esclarecida e eu gostaria de saber a opinião de vocês ainda sobre isso. Mas a gente faz um intervalo e na volta a gente continua falando sobre coronavírus. Até já. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, hoje fazendo um balanço de 3 meses da Covid-19 no mundo e os reflexos entre as populações mais carentes. Participam Rudy Rafael, assistente social e educador da Federação de Órgãos para a Assistência Social e Educacional. E Danilo Palmeira, infectologista da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital das Clínicas da UFPE e infectologista do Hospital Oswaldo Cruz. Você pode participar, tirando dúvidas e também dando sua opinião pelo telefone 3879-5444. Repetindo, 3879-5444. Antes de retomar a questão dos R$600, eu queria, se possível, ouvir do Dr. Danilo uma avaliação sobre o isolamento social, né? A gente falou aqui que o governo de Pernambuco ele decretou um fechamento de Fernando de Noronha para... a partir acho que a partir de domingo, né? Exatamente, a partir de domingo. Fecha Fernando de Noronha para a entrada de turista e só vão circular por lá os profissionais da área de saúde para atendimento. A gente já citou o caso das praias e isso se amplia na instância dos estados à revelia da intenção do presidente da República. Esse isolamento social, na sua opinião, ele é realmente necessário? Ele foi capaz de conter um avanço mais exponencial da doença aqui no Brasil? Sim, com certeza, Romy. A gente não dispomos de nenhuma medida específica no combate dessa virose. Então, não tem vacina para o coronavírus, não tem medicações específicas, né? Se discutem algumas estratégias, mas as únicas medidas que os países que enfrentam isso vêm apresentando como eficazes isolamento social e higiene das mãos, etiqueta da tosse. Então, são medidas individuais e a nível de grupo, né, de sociedade, é realmente evitar aglomerar pessoas.
Então, foi visível, a gente que transita pelas ruas de Recife, né, após algumas notas, né, da presidência, o aumento de pessoas na rua. Então, hoje eu percebi, vindo de carro, saindo do trabalho, um aumento maior de pessoas. O governo do estado e também a prefeitura, eu trabalho no Oswaldo Cruz na assistência, na captação de novos pacientes e também no hospital privado. A gente vem conseguindo dar conta do recado. Então, até o momento, a gente tem conseguido atender os pacientes, internar. Os leitos de UTI estão no limite, só que tomando ciência disso, novos hospitais estão sendo preparados. E caso isso... Poderia situar para a gente, quando você fala estão no limite, em termos percentuais de leitos, né, de ocupação, dá para você eu posso informar algum dado impreciso, mas eu acredito que os leitos de UTI do Oswaldo Cruz, até meu outro plantão, todos estavam ocupados. Então, eu já estava começando a recusar alguns pacientes com indicação de UTI para que a central de leitos regulasse para outras UTIs. Por outro lado, outros leitos estão sendo preparados para isso. Eu não vou te precisar em números, até porque eu não respondo oficialmente pelo hospital, Sim. Então eu posso estar cometendo algum equívoco, mas é visível que os hospitais estão se preparando para isso. O Hospital das Clínicas, que eu trabalho, então provavelmente nos próximos dias os leitos serão abertos, o Hospital da Mulher, entre outros hospitais. O próprio Hospital Oswaldo Cruz tem uma enfermaria, que é o Júlio de Mello, sendo preparada para isso. Tá? Então, se essa medida de isolamento domiciliar ela é quebrada nesse momento, a gente vai ter aquela curva, né? Aquele pico de casos cada vez mais incidentes, a gente não vai conseguir dar conta desse recado. Então, é bom que fique claro que o isolamento é para retardar a chegada de casos e o estrangulamento, né? Isso Perfeito. E algumas pessoas, até colegas médicos, né? Eles colocam, mas eu sou jovem, eu quero mais pegar essa doença agora, só que não é uma questão para os jovens, né? É questão para os grupos de risco, né? Pessoas que têm doenças pré-existentes, pessoas que têm uma predisposição a casos mais graves, né? E esses pacientes estão indo a óbito, né? Um percentual de 15% é uma taxa considerável, né? E a depender do sistema de saúde, do local, da assistência que aquele idoso vem tendo ao longo da vida, isso faz diferença. A gente precisa considerar isso ao pensar em manter isolamento social e medidas individuais. Então, o isolamento social é uma questão de solidariedade nesse momento. Com certeza. Você vai além, né? Por exemplo, minha família, a minha avó, estava vindo para cá na Semana Santa, então tinha uma dinâmica de fluxo de pessoas que nesse momento tem que ser evitada. Tá? Então eu preciso pensar no outro, né? Tem relatos de pessoas, vou citar um exemplo, um casal de amigos médicos em São Paulo, ele é geriatra, ele atendeu vários idosos com a doença, ele não adoeceu em nenhum momento, porém a esposa, que também é médica, ela estava em casa, ela teve filho, então ela passou um tempo próximo, antes do parto e depois, né, no puerpério em casa, e daí ela, sem ter contato com o paciente, começou a adoecer. Então ela tosse, coriza, não fez febre, fez o teste positivo. Então, mesmo os indivíduos assintomáticos, eles conseguem transitar e passar para as outras pessoas. A gente precisa considerar isso e pensar nos nossos idosos, nos nossos imunossuprimidos. Rudy, vamos retomar a questão dos R$600. Sim. Esse dinheiro chega mesmo? Ele resolve até que ponto? Isso é uma jogada política ou uma jogada de salvação, né, das pessoas mais necessitadas ou que estão na informalidade nesse momento? Primeiro, esse dinheiro tem que chegar, né? É uma medida que foi aprovada no Congresso, o Executivo tem a obrigação de executar, né? Então, a prioridade máxima hoje no país, inclusive para salvar a economia, é garantir que esse dinheiro, os R$600 a R$1.200, chegue na mão da população que mais precisa. E se você considerar hoje 12 milhões de desempregados, com 11 milhões de informais, o que isso representa de injeção na economia, né? De tipo, juntar aí 20 bilhões recebendo R$600, dá mais de 12 bilhões de reais injetados na economia diretamente, que vai chegar no comércio de bairro, que vai chegar nos pequenos produtores, nos pequenos empresários. É essa economia que precisa circular. A grande economia, ela vai suportar a crise porque existe uma gordura, né? Mas aquele trabalhador que sai de casa para garantir o ganha-pão do final do dia, ele vai ser o principal impactado, e a gente precisa entender que é uma questão urgente, né? Ao invés de o governo federal estar discutindo agora a MP 935, né? Tentando requentar a MP do final de semana que todo mundo chiou, né? E viu o crime que era, e ele está querendo agora tentar remediar isso, ele deveria estar preocupado em saber de onde é que ele vai tirar dinheiro, e tem dinheiro, né? Tem recurso público
está sendo liberado toda hora recursos, bilhões de reais para os bancos, etc. Então, precisa ter uma prioridade zero agora do governo. Ou o governo, segunda-feira, garante isso, diz como é que vai fazer, inclusive porque não se preocupou nem em informar a população como isso vai ser feito. Né? Disse, não, vamos lançar o aplicativo semana que vem. Né? As pessoas que recebem Bolsa Família, que vão poder optar por receber o auxílio emergencial, nem sabe como é que isso vai fazer. Não existe nenhuma preocupação em informar e garantir uma medida legal que foi tomada em caráter de urgência para o conjunto da população. Mas para outros setores existe toda a prioridade do governo para estar discutindo essas medidas, de estar dizendo que segunda-feira já vai estar valendo essa nova MP. Então, assim, acho que a gente precisa criar um sistema de valores na sociedade onde todo mundo esteja consciente da gravidade e, ao mesmo tempo, dos remédios que precisam ser tomados nesse momento. E a questão do auxílio emergencial é uma das questões prioritárias para que a gente consiga enfrentar, né? Porque se você não tem o isolamento, né? E aí se quer criar um verdadeiro caos, né? O governo Bolsonaro também tem tentado retardar a liberação do auxílio justamente para isso, né? Para as pessoas dizerem, eu estou sendo mais impactado e tal, mas a medida já foi tomada, já virou lei, né? Já foi alterada a lei orgânica de assistência social para garantir. O que é que o governo está esperando para fazer esse dinheiro chegar? Está falando em garantir recurso para trabalhador que tiver seu contrato de trabalho suspenso. Isso é um absurdo, né? A gente precisa ter consciência da brutalidade com a qual o governo federal tem lidado com uma situação de emergência como essa. Então, acho que tem questões que estão sendo apresentadas. Por exemplo, existe um conjunto de organizações que estão, por exemplo, tentando destinar emenda parlamentar para a agricultura familiar, para a doação desses alimentos da agricultura familiar, para fazer com que chegue na mesa das pessoas que mais precisam. Existe toda uma mobilização da sociedade consciente do risco que está se correndo, enquanto o governo federal está lavando as mãos e dizendo como se ele não fosse responsável por tomar as medidas que estão sendo discutidas pela sociedade e pelo próprio parlamento. Vamos voltar para um ponto agora, que é o das pessoas que estão em situação de rua, que passam por todo tipo de precariedade, para inclusive fazer a higienização que é necessária, né, como medida de combate ao vírus. Doutor Danilo, até que ponto essas pessoas estão realmente numa situação mais delicada e que precisariam de uma atenção especial? Sim, é necessário. Eu até me pergunto o quanto elas têm acesso à informação, né? O quanto elas têm noção dessa questão a nível mundial, né? E algumas já estão sendo contaminadas, porque, né? A gente tem a gente tem um acesso, né, por WhatsApp, por rádio, por televisão. Então, as outras emissoras, de maneira geral, todas ao dia todo a programação se resume a basicamente isso, né? Coronavírus. Então, o quanto aquela pessoa que não tem acesso a isso, ela tem informação. E não é só higienizar as mãos, né? Hoje, as escolas, né, as crianças pequenas já aprendem a técnica correta de como higienizar as mãos. Então, eu tenho que ter material, eu tenho que saber que eu preciso higienizar e tenho que higienizar de forma correta. Né? E aquela pessoa que está, digamos assim, à margem, né, da sociedade, né, que precisa desse auxílio social, não agora, mas precisa dele há muito tempo, só que a dinâmica econômica e fluxo de pessoas permitia que ela, de alguma forma, recebesse alguma migalha, né, social. Nesse momento, a gente não sabe como é que elas estão lidando com isso, né? É comum a gente passar por algumas áreas do centro e ver pessoas. Essa semana eu vi também pessoas mantendo aquela questão social da ajuda, né? Então, tinham carros... poucos, acho que eu vi um ou dois oferecendo alimento, oferecendo comida. Se ele também oferecer de alguma forma um álcool em gel, oferecer algum nível de informação, eu não sei o quanto isso seria impactante, mas algo tem que ser feito por essas pessoas. Rudy. Então, uma das medidas que a gente tem defendido é, por exemplo, que a gente fez um levantamento em 2018, que na área do bairro de Santo Antônio, onde você tem uma concentração enorme de população em situação de rua, você tem mais de 40 imóveis abandonados ou subutilizados. A gente precisa trabalhar na perspectiva de resolução definitiva dessas questões. Como é que a gente está num país onde existem mais de 7 milhões de imóveis abandonados, mais famílias, mais imóvel abandonado do que gente precisando de moradia? A gente está num momento, acho que o coronavírus
levanta debates que precisam ser solucionados pela sociedade de uma vez por todas, né? A gente vive num país onde existem milhões de imóveis ociosos, quando a Constituição garante o direito à moradia e diz que toda propriedade deve cumprir uma função social. Num país como esse não deveria ter gente morando na rua, né? Essa é uma questão que precisa ser, tipo, coronavírus ou sem coronavírus, pós-coronavírus, a nossa sociedade precisa encarar de frente. Não dá mais para admitir que a gente tenha gente morando na rua, né? Que não tem assistência à saúde, não tem assistência social, né? Pessoas que estão sendo abandonadas como um todo. E a gente tem isso, né? Quando a gente fala o coronavírus não respeita a classe, mas ele impacta muito mais nessas pessoas que estão mais vulneráveis, né? Das pessoas que estão vivendo hoje com HIV/AIDS e que estão, né, com recursos cortados da saúde para medicação, para atenção, as pessoas com doenças crônicas, né? As pessoas que estão agora entrando no mapa da fome de novo, as famílias que estão passando por isso. Então a gente precisa trabalhar de uma vez por todas para resolver esses problemas estruturais da nossa sociedade, né? Acho que o coronavírus é um alerta ou já passou do alerta, né? Na verdade é falar de a dizimação de centenas e vários grupos sociais, porque não há a garantia de direitos, né? Algumas pessoas não moram na rua, mas moram em condições que são extremamente precárias também, né? Tem pessoas em palafitas, tem pessoas em barracos de papelão, de plástico, sem água, se bem que o problema da água, não só as pessoas que estão debaixo do viaduto sentem a falta dessa água, como pessoas que moram em várias comunidades, por exemplo, aqui no da estado região como metropolitana, Pernambuco, que né, dispõe de recursos hídricos tem essa carência d'água que seria básica. Esse cenário, né, de pandemia de coronavírus, ele reforça uma coisa. Nós temos recursos humanos, então nós temos pessoas, um quantitativo suficiente, mas estrutura e processo é falho. E eu uso esses termos técnicos para se aplicar a qualquer esfera da sociedade. Então, nesse cenário agora, a gente está enxergando várias coisas que tinham que ser feitas antes. Eu tinha que começar o cenário como os Estados Unidos, como a China, eu tinha que começar de alguma forma organizado para poder suportar isso. Então, o que a gente está vendo agora é um medo de que o nosso sistema, que já era deficiente, que já era frágil, que ele afunde de vez. Então, eu creio em Deus, eu acho que nem tudo vem de Deus, mas Deus permite algumas coisas para que ele, como bom engenheiro, consiga organizar a casa. Então, com certeza, agora eu vou ter mais leitos de UTI, eu vou ter mais médicos. Eu estou me vendo agora como médico, aprendendo melhor algumas coisas que antes eu fazia. Olha, deu certo até agora, mas agora eu tenho que saber isso, porque senão as pessoas vão morrer. Então, a nível social, eu preciso consertar essa questão do auxílio social, eu preciso enxergar essas pessoas, porque cada vez mais agora isso é necessário. Se a gente não fizer isso, né, o cenário vai ficar muito ruim nos próximos dias. Rudy, poderia ampliar um pouco mais essa discussão que eu trouxe em relação a essa ameaça hoje nas comunidades, principalmente as comunidades periféricas, as pessoas que moram em barracos, que moram em casebres, que moram em condições, às vezes, de grande pobreza, né? E que não são apenas as pessoas do centro da cidade. Então, como eu falei no início, a gente tem hoje no Brasil 8,3 milhões de pessoas morando em área de risco. Você tem mais de 7 milhões de famílias, né, sem o direito à moradia garantida. Então, qual é a resposta possível, né? Você vai garantir? Não. Vamos garantir a quarentena para essas pessoas, mas existe dignidade nessa quarentena, né? Com pessoas coabitando, com pessoas vivendo em casas em situações precárias, sem infraestrutura, 100 milhões de pessoas sem tratamento de esgoto. Como é que a gente trabalha com essa perspectiva, né? A gente tem todas as condições de resolver esses problemas, né? Garantir, por exemplo, a requisição dos imóveis hoje que estão abandonados para pessoas que estão passando por problemas de moradia. A gente vai ter um aprofundamento dessa situação. Quantas pessoas hoje que moram de aluguel e que não vão ter como pagar aluguel, né? E hoje o Senado teve uma medida que foi impedir os despejos, né? Para até outubro os despejos estão proibidos. Então, é uma medida emergencial que é necessária nesse contexto, mas a gente precisa pensar o pós-coronavírus, né? O que é que vai restar da sociedade? A sociedade já não é mais a mesma, né? Com esse corona, acho que todas essas reflexões apontam para isso. Mas o que é que a gente vai
ter depois disso, né? A gente vai ter uma retração do Estado de novo para dizer, não, agora a gente não vai garantir mais nada, se virem, né? Ou a gente vai ter um Estado que a gente vai ter controle social em relação aos recursos públicos, o orçamento público vai ser destinado para a garantia desses direitos e a gente vai ter uma lógica de garantia de bem-estar social que vai ser numa perspectiva de prevenção em relação a essas pandemias, inclusive, né? Não é só a questão do acesso a o maior número de leitos no hospital não vai garantir se, por exemplo, as pessoas não tiverem testagem, se as pessoas não tiverem os elementos básicos para prevenção, né? Então, a gente precisa trabalhar nessa perspectiva. Qual é a sociedade que a gente vai ter pós-pandemia? Um esforço emergencial de garantir que a gente sobreviva a essa pandemia e principalmente os mais vulneráveis, desassistidos, mas pensando também o pós, né? Como é que isso se desencadeia enquanto processo, quais são os aprendizados disso? Eu acho que o elemento da solidariedade é a palavra principal nesse processo, né? Como é que a gente constrói redes de solidariedade? Acho que a gente vai discutir isso um pouco então mais. A gente está aqui com uma narrativa que possivelmente é uma narrativa bem diferente da narrativa que estaria se dando nesse momento em países como Estados Unidos, Espanha e Itália. A China nem se fala, né? Porque a China, embora tenha sido o lugar precursor, né, da Covid-19, ela deu lição de controle e Sim. trata a questão com políticas públicas extremamente eficazes, né, que são anteriores e presentes também nesse momento, desencadeadas também nesse momento, doutor Danilo. A China, acho que ela norteou, né, nossas condutas, né? Eles conseguiram isolar, né, a cidade, o rei, o Ban, enfim. Então, eles conseguiram, de certa forma, agir de forma rápida, né? E isso serve de exemplo para os outros países. Eu volto a tocar na questão dos insumos e na questão financeira, né? Então, a China tem recursos financeiros e material para isso, para fechar as portas para o mundo. A gente fecha as portas precisando da China, né? E aí fica complicado. Tem um ponto muito importante, né? Você falou a questão tem um termo na neuropsicologia chamado cérebro social, né? O quanto os conceitos intelectuais, eles passam de geração para geração em sociedade, né? Então, o legado, né? A gente está vendo uma geração em que as crianças viveram um momento que elas têm que higienizar as mãos, não podem pegar nos avós, não podem se tocar, né? Não pode. Com certeza, muita coisa vai ficar de legado, tanto em nível de sistema de saúde, sistema de organização social, como também na concepção de sociedade, né? Então, ok, a gente faz um intervalo e volta daqui a pouquinho com o Opinião Pernambuco falando sobre coronavírus. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, hoje fazendo um balanço de 3 meses da Covid-19 no mundo e os reflexos entre as populações mais carentes. Bem, eu tenho um dado aqui, não sei se já sofreu alguma alteração, porque as coisas acontecem com tanta velocidade, né? Mas que foi registrado um caso de um indígena com coronavírus no Amazonas e que várias aldeias estão em isolamento, né, numa população de quase 800 mil indígenas no Brasil. Qual a preocupação, até que ponto deve ir a preocupação das autoridades, da sociedade em geral, para que essas populações que estão muitas vezes distantes de condições hospitalares, como as populações mais urbanas, elas passam, Rudy? Acho que a preocupação deve ser de a gente garantir um patrimônio cultural da biodiversidade do planeta que esses povos indígenas garantem até hoje para a gente, né? Eu acho que o impacto do coronavírus nessas populações é dentro da perspectiva da vulnerabilidade, né? Da questão da abertura e da questão da própria imunidade do organismo das populações indígenas mais afastadas é uma questão ainda mais preocupante, né? A gente tem a possibilidade de extermínio de vários povos indígenas se o coronavírus se ampliar. Então, um dos debates que a gente tem feito é justamente a gente tem
por exemplo, uma declaração atualmente, um chamamento aos povos indígenas, quilombolas tradicionais e movimentos sociais, que pauta justamente uma emergência sanitária em relação a isso, a reafirmação de que essas populações devem ser protegidas e, à sua maneira, é preciso respeitar a soberania dos povos indígenas nesse contexto, né? Garantir a demarcação e a soberania desses territórios, mas também um processo de emergência sanitária em relação a essas populações, né? Se a gente está trabalhando na perspectiva de garantir, muitas vezes, para o urbano, um conjunto de serviços, imagina agora para... Eu acho que tem que ter uma preocupação redobrada, porque a forma de vida dessas comunidades, a própria sociabilidade construída dentro dos povos indígenas, ela é um fator que pode agravar ainda mais o impacto, né, da Covid nessas populações. E eu acho que tem que ter uma preocupação redobrada em relação a isso. E essa questão cultural, né? Como é que vai ser a questão do isolamento, né, domiciliar na comunidade indígena? Será que vai se ter esse entendimento? Será que é possível, né, até pela estrutura física de moradia? Em relação a dados de imunidade, por ser um vírus novo à humanidade, provavelmente vai ser parecido o comportamento. Me preocupa a assistência à saúde, né? Então, nós estamos começando a entender a doença, ela agora começa a ter cara. Então, eu errei em algumas aulas, eu falei, olha, é um resfriado comum, uma síndrome gripal. Hoje não, eu consigo já identificar um curso clínico, uma evolução clínica, né, da Covid-19. E essa evolução, às vezes, é arrastada, às vezes, o paciente que ele vai para intubação, UTI, ele passa muito tempo, né, sobre os cuidados de UTI. Então, o quanto o indígena vai ter acesso a isso, né, o quanto vai ser disponível. E aí vem outras coisas, porque muitas vezes eles vivem isolados e aí, quando entram em contato com o universo hospitalar, com bactérias, com patógenos do homem branco, fecha aspas, né, das grandes cidades, qual vai ser o impacto disso nesses indivíduos? É uma questão tanto social quanto individual, assistencial. Isso, acabou se tocando aqui na questão da imunidade, né? Imunidade. Até que ponto é necessário que a gente fortaleça o organismo através de alimentação, né, de exercícios, se bem que os exercícios estão hoje dentro da área de isolamento, né, para algumas pessoas, mas até que ponto isso pode fazer com que a manifestação do vírus em você seja menos danosa? Valdir, isso é para a vida, né? A gente tem que fazer a lição de casa bem feita. Então, eu preciso tentar dormir bem, um médico falando isso, mas eu preciso dormir, né, estima-se 8 horas, mas isso varia de cada pessoa, mas dormir bem, ter pausas para alimentação, comer alimentos que me façam bem, isso é importante. Então, eu costumo ouvir muito a questão social, cultural dos alimentos. Então, eu tomo meu suco de laranja, eu tomo minha vitamina C, eu tomo própolis. Eu não tenho nada escrito que isso vai me fazer mal. Lógico que os excessos fazem mal, o equilíbrio é importante. Mas isso não serve para o coronavírus. Outra coisa importante, né? A gente está tá sozinho, né? Está em isolamento social. No entanto, eu preciso, de alguma forma, manter a minha sanidade mental. Então, eu preciso me desconectar um pouco dos grupos de WhatsApp. Se você for tentar atualizar todos os grupos, isso demanda tempo, energia, você fica o tempo todo pensando naquilo, então eu preciso, de alguma forma, ter leituras, entrar em contato com pessoas. Eu adquiri a prática de, sempre que eu tenho um momento livre, ou então no carro com Bluetooth, eu ligo para um amigo distante, eu ligo para um parente, eu tento oxigenar, né, a minha energia, a minha cabeça, mantendo essa ponte com pessoas que estão distantes, e por ser da área da saúde, eu acho que dá um conforto para eles e ver que eles estão bem, que tem alguém cuidando deles. Então, eu não sou da área de saúde, mas eu posso ligar para as pessoas, né? Eu preciso sair da situação de que eu estou com medo, eu sou a vítima. O mundo precisa agora de alguns heróis, então eu preciso começar a informar as pessoas, né? De alguma forma, eu vi no meu prédio e em outros, e também em redes sociais, aquela questão da ajuda, né? Os vizinhos que são idosos, que têm alguma dificuldade para comprar ou se expor a locais com mais pessoas. Outras pessoas mais jovens podem fazer isso. Então, eu preciso sair do meu conforto, né? De ficar parado, com medo da Covid, e começar a enfrentar da maneira que eu possa. Isso pode ser feito em casa, com algumas medidas. Ótima explanação. Vejam, a gente está com o tempo começando a correr agora. Estamos no último bloco e tem várias perguntas aqui, né? Eu queria contemplar essa participação do público, aí se a gente puder ser mais sucinto agora nas respostas, talvez funcione. Então, tem uma pergunta, tem um comentário, que é um comentário de Antônio Ferreira. Eles não é tão simples resolver a situação econômica. Ele faz esse comentário. O Walter do Vale de Santo Antônio, ele
Ele pergunta quais os hospitais da cidade mais indicados para quem começa a sentir os sintomas da Covid. Tá, é importante entender que o sistema de saúde ele funciona pelas portas de entrada, então as pessoas que têm plano de saúde podem procurar os hospitais privados, as emergências, aqueles que não dispõem de plano de saúde podem procurar uma UPA, uma unidade de pronto atendimento. E daí vai ser avaliada por um médico, se tiver critérios de gravidade, o médico da UPA ele entra em contato com o CIEVES, né? O CIEVES entra em contato com a Central de Regulação e daí é referenciado para algum hospital como a Oswaldo Cruz, Correia Picanço e MIP, a depender do perfil do paciente. Então, é muito importante não procurar estes hospitais. Tá? Eu trabalho na porta de entrada e são filas de ambulâncias, então 3, 4 ambulâncias esperando para serem atendidos. E aí pessoas muitas vezes tentam pular essa sistemática e vão direto ao hospital e aí muitas vezes não tem síndrome gripal, não tem características clínicas das doenças, se expõem a outros indivíduos com a doença e terminam tumultuando e aumentando o risco de adoecer. Então, é importante seguir essa lógica de atendimento. Maria Auxiliadora de Santo Amaro, o que pode ou deve ser feito para as tantas pessoas em más condições que não têm casa nem famílias para pedir ajuda? Então, acho que a gente precisa ampliar a rede de solidariedade, né? Acho que dos grandes desafios, o MTST tem trabalhado nessa perspectiva, constituir um fundo para assistir essas famílias sem teto e que estão na periferia. Já foram mais de 19 toneladas de alimentos distribuídos, também vários kits de higiene. A Articulação Recife de Luta também está com financiamento coletivo no ar. Existem várias iniciativas, a CUFA, a gente estava discutindo agora, a rede de coletivos do Ibura, o pessoal das comunidades... A CUFA, que é a Central Única das Favelas. Central Única de Favelas. Existem várias iniciativas hoje da sociedade civil que, de alguma forma, tentam dar resposta a isso, mas acho que a gente, enquanto dentro do seu prédio, na sua comunidade, como é que a gente vai construindo rede de solidariedade, vai no supermercado, no lugar de um idoso, ver o que é que ele está precisando, aquela pessoa que está numa situação mais vulnerável, como é que a gente consegue fazer um processo de redistribuição de alimento, enfim, acho que são várias alternativas. Eu acho que queria chamar a atenção para duas questões também. Você falou da questão da economia, não é tão fácil de resolver, né? Fácil não é, mas é preciso entender que a economia deve servir agora à defesa das vidas, né? Então, por exemplo, desde a indústria brasileira redirecionar para produzir insumos, né? Por exemplo, o sistema de saúde, até uma questão que é da reprodução da vida social e que hoje, numa dinâmica de quarentena que tem se ampliado muito, que é, por exemplo, por um lado, a violência contra as mulheres, né, num contexto em que as pessoas estão 24 horas por dia em casa, né, de tipo o machismo aflorando cada vez mais e a violência contra as mulheres e como é que se notifica isso, como é que se constrói uma rede de solidariedade, inclusive a violência contra a mulher de tipo de estar ainda mais sobrecarregada com os afazeres domésticos, né, como é que a gente começa a discutir, né, a divisão justa dos trabalhos domésticos, né? Quem está em casa hoje vê que quando você está 24 horas por dia não acaba de aparecer trabalho para fazer em casa, né? Como é que a gente trabalha na perspectiva de estar conscientizando também a população em relação a isso, garantindo um ambiente de paz dentro de casa, mas também de justiça. Outra pergunta é de Jaison, de Jardim, São Paulo. Desculpa se a pronúncia não está correta, mas é escrito aqui Jaison. Será que é Jason? Mas, bom, a gente nunca sabe. O que importa é chegar à pergunta. É necessário o uso de máscaras? As feitas em casa podem ajudar? Precisam ser feitas de algodão? Aquela velha pergunta que está... Eu acho que essa é a temática da vez, né? Então, acho que ontem saíram, né, pronunciamentos orientando o uso de máscaras, né? As máscaras de tecido podem ser utilizadas pela população de maneira geral, né? Elas não devem ser utilizadas por quem trabalha na área de saúde. Então, para assistência, elas não são recomendadas. E aí tem o método correto de confecção das máscaras, né? Tem os materiais, então algodão, poliéster, sarja é um bom tecido, enfim, vocês conseguem pegar na internet, né, em sites confiáveis como fazer. Tem que ter 2 camadas e é necessário, acho que até 2 horas o uso, se ela ficar úmida, ficar suja, então o ideal é que você tenha no mínimo 2 ou 3 máscaras de tecido e reproduzindo falas, né, das instâncias do Ministério da Saúde, recomenda-se o uso, né, para trânsito pelas pessoas comuns, né, e nos locais de assistência, então tem máscaras específicas, né, N95, máscara cirúrgica, a depender de cada situação. Essa narrativa mudou, não foi no meio do caminho, né?
Isso muda muito, né? Eu tenho medo de dia, qualquer coisa que eu fale agora, alguma coisa, nas próximas horas não. Pois é, então é preciso estar acompanhando as informações sempre, né? E ter fontes confiáveis de informação. E a gente tinha primeiro, não utilizem máscaras, né? Reservem as máscaras, agora usem máscaras de tecido. Mas assim, era até uma estratégia também para que o pessoal não consumisse as máscaras que seriam necessárias para os profissionais que estavam na linha de frente. Eu acho que o bom senso nesse momento é fundamental. Então, a gente já teve o susto, todo mundo teve o susto da situação, a situação é essa. Eu não tenho uma opção B, eu não tenho como ir para Marte, eu estou na Terra, eu vou enfrentar isso, né? 1/3 do mundo está isolado, então eu faço parte desse 1/3, então eu preciso enfrentar a situação da melhor maneira. Então, eu estou numa situação que tem estresse, eu tenho que ter consciência de que eu vou ser o primeiro a evitar o estresse, então eu vou respirar fundo, vou tentar acalmar a situação. E daí eu olho o entorno, nós estamos aqui a mais de 1 metro de distância, nós não estamos sem máscaras, eu já observei, não tem ninguém tossindo na sala, então eu não tenho sintomático respiratório, então eu consigo raciocinar e tentar bolar uma estratégia de segurança. Então, eu não preciso da máscara, higienizar minhas mãos, não levar minha mão ao rosto, evitar aglomerados, né? Em situações específicas, adotar a medida. Tem aqui uma pergunta de Maria Albênia, de Camaragibe. O governo baixou uma portaria para fazer com que as escolas façam aulas através da internet. Não seria essa uma proposta equivocada diante de um cenário em que professores e professoras também estão lidando com as dificuldades do momento atual? Eu acho que você poderia pensar um contexto de suspensão do calendário escolar, né? Acho que não tem como, num contexto emergencial, se isso se prolongar, acho que deveria se repensar essa medida, mas como elemento emergencial, acho que não é necessário. Acho que expõe as profissionais e os profissionais que estão preocupados também com suas redes de solidariedade, com as suas famílias, de estarem dando essa atenção também. Edivan José de Tegipió, o plasma do sangue de pessoas consideradas curadas da Covid-19 pode mesmo ajudar na cura das pessoas infectadas com o coronavírus? Eu vi o anúncio de uma nota, ou era um artigo que falava sobre isso, né? No plasma contém os anticorpos, né? As imunoglobulinas, que são a resposta do corpo àquele agente. Então, algumas medidas, né? Algumas vacinas, algumas outras medidas eficazes surgiram de outras vezes a partir do estudo do plasma. Então, provavelmente deve estar sendo estudado, mas em termos concretos, né, um estudo robusto que indicou o uso de plasma, tem plasma já pronto para aplicação como terapia, a gente não tem isso ainda, tá? Mas com certeza está sendo estudado. Em relação à pergunta anterior, eu acho que o meu termo é importante, né? Porque se você fica muito aficionado naquilo, você de alguma forma se desvincula do seu vínculo de escola, de alguma passado, isso é ruim. Então, às vezes, um contato, alguma atividade, um trabalho, uma coisa é importante até para um resgate mental, né, e para manter a rotina. Rudy, algumas pessoas estão ouvindo novamente a música de Raul Seixas, né? Eu acho que é de Raul e do Paulo Coelho, né? Não sei, normalmente era a dobradinha, se bem que tinha outros compositores também. Bom, mas a música que Paulo Coelho canta, Dia em que a Terra Parou. Assim, esse ano é um ano que tende a parar muitas coisas, né? Em muitas linhas. Você acha que é necessário realmente se ter esse ano como um ano onde a única coisa que seja mais relevante nesse momento seja se preocupar com a saúde, em detrimento, inclusive, de outras questões, como emprego, como calendário de aula, enfim, né? O que é mais importante nesse momento? Seria a tua última fala e a gente aproveita já para agradecer a tua participação e você já faz a sua despedida. Agradeço mais uma vez o convite e eu acho que 2020 é um ano paradigmático, né? Precisa ser um plano. A gente está vivendo uma crise ambiental, uma crise política, econômica. Eu acho que a gente precisa reconstruir a sociedade a partir da reconstituição desses vínculos, da ideia de solidariedade. Eu acho que a gente está todo mundo parando para pensar, né? A reflexão agora está na ordem do dia. Eu acho que essas reflexões precisam de alguma forma deixar como resultado uma outra forma de se relacionar em sociedade, seja baseado na ideia de resgate dos comuns, né, das ideias, dos direitos, das políticas públicas, da solidariedade. Danilo, sua última fala também. Muito obrigado. 3 palavras, né? A fase do medo, a fase da ação, a fase da reflexão. Acho que a palavra é essa. A gente está se reinventando como sociedade. A gente precisa lembrar dos nossos valores, isso é importante, né? Na hora da crise é que eu mostro quem eu sou. Então, o que nós somos como sociedade? Nós somos pessoas preocupadas com o outro, né? E, com certeza, o legado técnico, científico, humano vai ser importante. Então, eu preciso enxergar esses pontos positivos e não somente as perdas.
Obrigado, doutor Danilo. Obrigado, Rude e Rafael. Claudio. Obrigado a você que participou também. A Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. E amanhã a TVU exibe o Maratona Coronavírus, uma reprise dos 4 programas desta semana, a partir das 4 da tarde. A todos uma boa noite e, lembrando, ficar em casa.